Bem-vindo à gestão 360 graus. Eu tive um contratempo aí, tive aí que levar minha filha no médico, por isso que a gente atrasou um pouquinho, mas estou aqui conforme prometido para a gente falar sobre gestão. Como eu já conversei com vocês, tem vezes que a live ela vai ficar gravada e tem momentos que ela não vai ficar gravada. Esse é um deles. Por quê? Esse conteúdo aqui é um conteúdo exclusivo de quem é meu mentorado na gestão 360 graus, também no método 7D, que é o meu livro. Então esse conteúdo é exclusivo, eu gravo ele de forma ao vivo para que vocês possam ter acesso, mas depois realmente só quem é o nosso mentorado aí, mas a gente faz de forma aberta para que vocês também tenham acesso, certo? Hoje então a gente vai falar sobre liderança, um tema que sempre a gente tem que estar falando. O tempo todo eu trabalho muito com coach de liderança, as pessoas elas têm dificuldade, elas querem saber mais sobre isso. Então o tempo todo a gente tem que sempre estar falando sobre liderança. E para a gente começar, eu te faço uma pergunta. O que é ser líder? Assim, resumidamente, no bruto, o que é ser líder? Escreve aí nos comentários pra gente. Gente, o que é ser líder? Ser líder é ter resultado do outro de forma espontânea. Não é verdade? Quando eu sou líder, eu tenho uma equipe, essa minha equipe que tem que dar o resultado. É minha equipe que vai bater meta de produção. É minha equipe que vai bater meta de vendas, é minha equipe que vai fazer os processos administrativos rápido, dentro do tempo, não sou eu, é a minha equipe. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, ser líder é ter resultado do outro e de forma espontânea, porque se não for de forma espontânea, eu estou sendo chefe e eu não consigo os melhores resultados. Então, isso é ser líder. E para ser líder, eu trouxe aqui 4 comportamentos extremamente necessários para ser um bom líder. Esses comportamentos foi de uma pesquisa feita em uma multinacional com pessoas que se destacavam em suas lideranças. Tanto, obviamente, na sua liderança, a equipe gostava dessa pessoa, como também dos seus resultados. Eram aí setores ou filiais que tinham os melhores resultados. E viram que tinha esses 5 componentes em comum. Que são eles. Gente, gostar de pessoas. Não tem como eu ser líder se eu não gostar de pessoas. Se eu sou lá, até trabalho com engenharia, eu mexo com máquina. Mas a partir do momento que eu me tornar gerente de engenharia, líder de engenharia, eu preciso gostar de pessoas. Com isso, você vai conseguir, e quando você gosta de pessoas, você entende que cada uma tem um perfil. Vai lá na nossa aula de perfil, lá vocês vão ver bem sobre o perfil das pessoas. Também tem o teste para você aplicar na sua equipe, para você aplicar em você mesmo, certo? Você vai entender o perfil de cada pessoa e vai conseguir tirar o melhor desse perfil. Não vai delegar coisas que não tem a ver com aquele perfil, comprometendo o seu resultado, e vai poder tirar o melhor dessa pessoa através dos perfis. Mas como que eu vou entender como que eu vou aceitar que as pessoas são diferentes? Como que eu vou entender esses diversos perfis se eu não gostar de pessoas? Então, eu tenho que gostar de pessoas. E depois eu vou falar mais 2 itens aqui que tem a ver com gostar de pessoas. Segundo item, gente, facilidade de mudança. O líder, ele não pode viver em 1900 antigamente. O líder, ele precisa entender que as coisas mudam cada vez mais rápido. Então, processos diferentes. Faça um processo novo. Nas minhas consultorias é muito comum a gente ter como meta de líder implantar algo novo no setor todo ano. No mínimo uma vez por ano, dependendo da empresa é mais, mas no mínimo uma vez por ano. O líder tem que buscar essa inovação, tem que ter essa facilidade de mudança. Um processo novo, às vezes um negócio novo. Ele pode querer fazer um negócio novo, um produto novo que vai fazer com que ele renda mais, que vai fazer com que ele aproveite melhor os recursos da empresa. Então, o líder, ele tem necessariamente ter essa facilidade de mudança.
terceiro item, que tem a ver com gostar de pessoas, é saber ouvir. Gente, é incrível. Muitos líderes eu vejo, às vezes não tem essa facilidade. A gente faz pesquisa de clima, a gente faz alguns trabalhos em equipe e é comum os liderados eles reclamarem disso. Que os seus líderes não ouvem eles, ouvem algumas determinadas pessoas, não ouvem todo mundo. Então veja, gente, algo que seria básico, eu vejo no dia a dia como alguns líderes têm essa dificuldade. E gente, quando você começa a ouvir a sua equipe, você tem esse gosto de ouvir, claro, você como líder vai equilibrar o que é o que não é. Aí é o papel do líder, por isso que não é qualquer um que é líder. Mas quando você começa a ouvir as pessoas, você começa a ver oportunidades que você não enxerga. Que às vezes só quem tá lá no dia a dia sabe a melhor maneira de fazer, porque tá todo dia fazendo aquilo. Então já como o nosso cérebro, ele tenta o tempo todo economizar energia, aquela pessoa que faz aquilo todo dia, ela tenta fazer de uma maneira melhor. Então, quando você passa a ouvi-la, você consegue resgatar, ter essas ideias. Eu já fiz consultoria de pessoas que me deram ideias bacanas de processo. E eu perguntei assim, tá, por que você nunca falou isso para engenharia ou para o seu gestor? E a pessoa me fala assim, Amanda, eles quando descem aqui não olham nem pra minha cara, tu acha que eu vou falar isso? Eu falo pra você que nos ouve, olha só, que nos ouve, que nos olha nos olhos. Claro que depois, quando eu faço a melhoria que dá resultado, peneiro ela, aí coloco a parte técnica, vejo o que tem que melhorar, o que não tem, mas eu deixo muito claro, essa ideia é uma ideia melhorada do fulano de tal que deu essa ideia. Eu sempre deixo claro quem foi o iniciador ali, até para poder motivar e trazer essa cultura de dar ideias dentro da empresa. Mas olha só, isso eu escuto muito, gente. Eles falam para mim, eu não vou falar, eles têm a ideia, têm a solução, eu não vou falar, as pessoas não olham nem na minha cara, as pessoas não me escutam, ou também já ouvi, eu não vou falar, Amanda, porque eles vão lá e vão falar que a ideia é deles, nem para dizer que foi a gente. Então também é bem importante a gente incluir a pessoa que teve a ideia. Então um bom líder, ele tem a arte de saber ouvir. O quarto item, gente, equilíbrio entre pessoal e profissional. O bom líder, ele tem esse equilíbrio. Ele consegue, ele trabalha sim, às vezes se precisar ir final de semana, feriado, ele vai. Porém, ele sabe equilibrar. Ele sabe fazer esse equilíbrio, porque ele vai estar bem com ele mesmo. E ele estando bem com ele mesmo, a tendência é que ele seja ainda melhor no trabalho, porque a gente é conectado. O que a gente é no trabalho, a gente é em casa e vice-versa. E ensina... Quando você é um líder que tem esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, você ensina o seu filho, se você tem filho, ou até o seu esposo, sua mulher, se você é casado, a valorizar a qualidade de tempo. Eu vejo líderes que têm, teoricamente, pouco tempo com a família, porém, esse tempo é de extrema qualidade, eles realmente aproveitam. Diferente, às vezes, de família que o pai ou a mãe tem o tempo, mas não é de qualidade. Um tá lá na TV, o outro tá lá no videogame, o outro tá lá fora, não estão junto, mas não estão junto. Diferente do líder que tem esse equilíbrio. Ele trabalha assim, ele acorda de manhã, ele vai trabalhar, certo? Às vezes precisa ficar até uma reunião mais tarde, mas quando tá em casa tem essa qualidade de tempo. E também ele sabe colocar a sua saúde nesse equilíbrio. Então ele faz uma academia, ou ele corre, ou ele faz algum futebol, ou um vôlei, alguma coisa. Ele faz o seu inglês, ele estuda, ele consegue equilibrar. E não falta o seu trabalho. E, aliás, não falta lá o seu hobby por causa do trabalho. Como ele tem esse equilíbrio, ele coloca dentro da sua agenda de uma maneira que ele dê conta de tudo de uma forma suave. Porque ele tem equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso você só consegue quando você coloca isso como meta. Enquanto você tiver aquela crença de que, para eu ser um bom líder, para eu ser um bom gestor, um bom dono de negócio, eu tenho que abandonar minha vida pessoal e tenho que viver só para o trabalho. Enquanto você achar isso, é isso que você vai fazer.
Porque tem lá aquela crença lá na sua cabeça. Quando você entende que não é assim e você começa a conhecer pessoas que mostram que é possível sim ter o profissional e o pessoal bem equilibrados, você começa a buscar estruturas, você começa a buscar procedimentos, coisas novas para que você consiga fazer isso. E por último, que tem tudo a ver com esse penúltimo que a gente falou, disciplina. Eu só consigo ter equilíbrio de vida pessoal e profissional se eu tenho disciplina. Senão eu não vou conseguir ter esse equilíbrio. Eu sempre vou deixar minha vida pessoal para depois, para estar no trabalho. Eu só consigo fazer isso se eu tenho essa disciplina. Disciplina, inclusive, é o nosso último D do método 7D, que é justamente a disciplina. Gente, a disciplina vai servir para vocês terem esse equilíbrio e também vai servir para vocês serem melhor líderes. Por quê? A disciplina é o quê? É ter uma rotina pré-estabelecida. Quando eu tenho uma rotina pré-estabelecida, eu consigo fazer as coisas que eu me prontifico ao longo do dia. E com essa rotina eu também consigo previsar datas, prazos. Será que eu consigo ou não consigo fazer isso? Se eu não tenho uma rotina pré-estabelecida, eu acho que eu vou dar conta, no fim eu não vou e tenho que ficar até meia-noite para dar conta. Porque eu prometi para o meu cliente, eu prometi para o meu gestor que eu ia fazer. Quando eu tenho uma rotina pré-estabelecida, eu consigo olhar isso e dizer, não, isso eu vou levar 2 dias para fazer. E às vezes para o cliente tá tudo bem. Na cabeça dele ele imaginou que era 7 dias. Você falou 2, tá? Para ele tá dentro, ainda tá melhor do que o que ele esperava. Mas tem que ter essa rotina. E nessa rotina, quando a gente fala de líder, tem que ter a rotina de passar na sua gestão, de passar ali no seu local de trabalho, dar um bom dia para as pessoas, como as pessoas gostam de receber um bom dia do líder. É incrível. Quando eu faço trabalho de consultorias, já veio várias pessoas que me falam, nossa, como o meu líder mudou depois que você veio para cá. Ele até me cumprimenta todo dia. Olha só, gente, uma coisinha simples. E não é 1 ou 2 que vem falar isso pra mim. São vários. As pessoas gostam de ser cumprimentadas pelo seu liderado. E se você não tem uma rotina, você deixa isso pra depois e depois acabou o dia. Passa lá, conversa com o pessoal, certo? Tem uma rotina pré-estabelecida, tem uma rotina para acompanhar um processo, para ouvir pessoas, para buscar alguma coisa nova, para ter reuniões realmente que façam sentido, certo? Se você só consegue com uma rotina. E para quem é líder, gente, Amanda, acontece de acontecerem coisas que eu não tenho, coisas urgentes? Acontece, isso sempre vai acontecer. Então, o que eu faço quando eu faço a minha agenda? Dentro lá do meu tempo de trabalho, o que eu faço? 20% do meu tempo de trabalho, de 20 a 30, da minha agenda do dia, eu deixo livre. Para quê? Para quando acontecer essas coisas, essas urgências. Então, aconteceu uma urgência, eu tenho tempo para colocar ela. Porque eu não peguei e fiz uma agenda apertada, que ali eu tenho que trabalhar às 9 horas por dia, não posso nem olhar para o lado. Aí realmente você nunca vai conseguir ter uma agenda, uma boa disciplina. Eu faço o quê? De 20 a 30% do meu tempo naquele dia tá livre para as urgências que acontecerem. Se acontecer uma urgência, eu tenho tempo livre. E se não acontecer, às vezes não acontece, como mais disciplina você tiver, quanto mais gostar de pessoas, saber ouvir, ter facilidade de mudança, a tendência é que menos urgências aconteçam. O que eu faço nesse tempo? Já trago alguma coisa do dia anterior, tá? Aliás, do próximo dia, do dia seguinte. Eu já antecipo alguma coisa aí. Certo, gente? Essa é a aula de hoje sobre liderança. A gente vai continuar falando mais sobre isso. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me procurar que eu vou responder para vocês. Muito obrigada pela presença nesse café, nessa live de hoje. Até mais!